Voz do Trabalhador dessa semana vem outro convidado ilustre, muito conhecido também na nossa região, âncora aí de vários jornais que ele passou, tem uma profissão belíssima. Ele vai contar para vocês como ele começou como jornalista, onde foi, como foram as experiências dele, né, no trabalho. A gente sempre foca na voz, né, no trabalhador, e nós sabemos que hoje o jornalismo enfrenta muitas dificuldades, né, o Marcos Santana. Por quê? Inclusive, né, cerceamento da imprensa, redes sociais avançando em cima dos jornalistas, enfim. A gente vai conversar com ele, ele vai explicar como é que também está o mercado de trabalho, as condições hoje. Mas antes de mais nada, agradecemos aí sempre o nosso querido Marquito, maquiador, o Bianchi que deu espaço aqui para a Voz do Trabalhador e a nossa maravilhosa família da Juliana Albuquerque, que faz aqui toda a nossa produção. Querido Marcos Santana, como é que essa trajetória aí no jornalismo, um dos âncoras aqui da nossa cidade, todo mundo conhece, né, essa figura maravilhosa. Então, obrigado. Querido, me conte tudo. Obrigado, primeiro obrigado pelo convite aqui, me sinto muito honrado. Primeiro, parabéns pela iniciativa, você dá voz e vez aos trabalhadores. E eu tenho acompanhado o programa, eu vejo que cada um dos seus convidados tem as suas particularidades, mas eu acho que ainda assim o público que acompanha em casa vê familiaridade com as histórias. Então é muito importante isso, você valorizar a voz e dar vez aos trabalhadores. E aqui na TV Tati Band, eu me sinto muito à vontade. O Marcos Bianchi é um profissional grande, antes de tudo um amigo que eu já acompanho há um bom tempo, e também a Roberta Lemos, minha colega de trabalho aqui, a nossa diretora de jornalismo aqui da Band TV, também faz um trabalho brilhante, e sempre que eu posso também eu colaboro participando dos debates, das entrevistas, principalmente em período eleitoral. Então é uma satisfação muito grande, me sinto muito à vontade e honrado com o seu convite, então. Sim, não podia faltar, né, o Santana? Nós começamos pelos trabalhadores avulsos, enfermagem, agora jornalismo, queremos trazer todas as categorias, aqui é a Voz do Trabalhador. Mas não fuja da nossa pergunta, nosso querido, você é de Santos, né? Sim, Santana, qual foi o teu primeiro trabalho? Como é que foi? Pois é, eu nasci em Santos, no bairro do Imbaré, pertinho ali do Macuco. Meu pai é baiano, minha mãe é alagoana. Meu pai, durante a vida inteira dele, trabalhou na indústria química de Cubatão. E o meu irmão mais velho, ele também se formou em engenheiro químico. Então, no ambiente da minha casa, só se falava em química, só se falava em exatas. E na escola eu gostava dessas disciplinas, né? Matemática, química, física, e a tendência eu achava, até então, eu imaginava que eu ia ser um engenheiro químico também. Só que 6, 8 meses antes do vestibular, eu mudei de ideia, porque durante a minha infância toda, meu pai ele sempre foi um assíduo leitor também. Ele lia bastante o Jornal da Tarde. Então, todo dia eu comprava o Jornal da Tarde e antes de ele ler, eu lia o jornal, né? Principalmente a parte de esportes e também outras atividades, outras sessões do jornal. E faltando 6, 8 meses do vestibular, eu mudei de ideia. Falei assim, olha, puxa, eu gosto tanto de jornalismo, gosto tanto de ler, e aí eu decidi seguir a carreira de jornalismo. Né? Legal. Você fez onde? Eu fiz na Faculdade de Comunicação da Unisantos. Aliás, foi uma faculdade que eu tive grandes mestres e também grandes colegas que são amigos meus até hoje. Que legal. Inclusive, vários deles se destacam até hoje no cenário nacional do jornalismo. Posso citar aqui o Romeu Piccoli, que é um repórter premiado, repórter especial da TV Record. Temos o Alexandre Mota, que no Rio Grande do Sul, ele é o âncora daquele programa Cidade Alerta. E também tem o Edgar Buturão, que é o âncora do Ponto de Vista, também é o meu contemporâneo da faculdade, somos da mesma turma. E eu vou ficar aqui até o final do programa só citando aqui os colegas que, felizmente, todos eles se deram muito bem na carreira. Com você, né? Isso é muito importante, né? E aí você começou, qual foi o teu primeiro contrato, como é que é? Então, veja só. Você já partiu, então, fez o vestibular e já começou? Na verdade, eu comecei a faculdade na Faculdade Metodista de São Paulo. Eu morava em São Paulo e lá eu trabalhei num jornal de bairro, lá no bairro de Ipiranga. E depois eu voltei para Santos. E aí o meu primeiro emprego de jornalismo aqui na Baixada Santista foi no Jornal Vicentino.
E lá foi o meu primeiro registro em carteira profissional. Mas como eu não era formado, eu não podia ser registrado como jornalista. Então eu fui registrado como escriturário. Sim. A partir daí, depois passei por vários outros jornais, depois passei um período em São Paulo também, trabalhei em outros jornais, trabalhei na Folha de São Paulo, o Diário Popular, Folha da Tarde, e depois eu retorno para Santos. Na faculdade eu já trabalhava com outros jornais também. Você gostava de redação, né, Santana? Eu sou um jornalista de jornal impresso, né? Aliás, é um tipo de jornalismo que parece que já está entrando em extinção por conta da internet e das mídias digitais, mas a minha formação é de jornalista de veículo impresso, né? Depois disso, eu comecei a trabalhar em outros jornais aqui da nossa região, e eu me consolidei mesmo na carreira a partir de 1997 no Jornal da Orla. Lá também foi o meu primeiro registro em carteira CLT como jornalista, né? Primeiro como repórter e depois como editor, onde eu estou até hoje, né? Nossa, lá vão 30 anos. Isso, o Jornal da Orla eu me sinto muito satisfeito de ter participado dessa história do Jornal da Orla, que esse ano completa 50 anos de circulação ininterrupta, né? É um trabalho, é o resultado de um trabalho em equipe. Vários jornalistas passaram pelo Jornal da Orla. Aliás, eu tive também grandes professores, grandes mestres no Jornal da Orla. Vou citar apenas dois aqui, entre vários outros, que é o Carlos Mauri Alexandrino, falecido, e também o José Rodrigues, outro jornalista também que tem falecido, que era um grande especialista em questões portuárias, mas assim, era um grande humanista, era um grande professor, me passou ensinamentos, coisas que eu pratico e dissemino até hoje. Que bacana. Então, quer dizer, o forte dele é redação, mas vem cá, você está na TV, sempre foi migrando. Sim. E também, o que você acha, essa questão, né, você falou, interessante, o jornal impresso acabou, né? Santana, a Orla ainda está imprimindo, está entregando. Era o nosso jornal querido da Baixada, o Jornal da Orla. A gente tem um carinho, né, Santana? O Jornal da Orla é uma coisa interessante, que praticamente todo mundo tem uma memória afetiva com o Jornal da Orla. As pessoas que recebiam o jornal em casa, ou mesmo pessoas que trabalhavam no Jornal da Orla. Eu conheço muita gente que fala, eu trabalhei como entregador do Jornal da Orla, né? Porque antes da internet havia TV, não havia TV regional, né? Eram apenas as grandes TVs nacionais. E tinha os jornais impressos tinham uma força muito grande. Muito grande, né? É verdade. E agora o que a gente está experimentando, assim como em diversas outras atividades, a gente está vendo a tecnologia avançar muito rápido e bruscamente. E na comunicação isso acontece de um modo muito sensível, né? Porque na faculdade, por exemplo, eu aprendi o jornalismo escrevendo em máquina de escrever, né? Datilografando. Né? Hoje não tem mais isso, né? Não havia internet na minha época, e hoje as mudanças que a gente tem experimentado, elas são muito bruscas, muito drásticas, né? Então o jornalismo, de um modo geral, e o jornalismo impresso, de um modo específico, eles têm sofrido bastante para se adequar a essa nova realidade. E a tendência é que essas dificuldades se acentuem ainda mais, por exemplo, com a inteligência artificial. Né? Então, o profissional de jornalismo, não quero aqui fazer um discurso pessimista, mas acho que o profissional, principalmente aquele jovem que quer ingressar nessa carreira, ele tem que estar atento a esse novo mundo que se aproxima, que se apresenta para todos nós, e se preparar e se adequar a essa nova realidade. Infelizmente, a gente tem visto aí também, além da rede social, que tem também dado um impacto grande, né? Você também está com um podcast, né, Santana, agora? Sim. Como que é esse trabalho? Isso faz parte desse processo de transformação. Como que funciona esse trabalho? Porque o Jornal da Orla, como eu te falei, é um jornal tradicionalmente de veículo impresso. E agora, com essas grandes mudanças que a gente tem experimentado, cada vez mais o jornal tem investido bastante na internet. E nesse contexto, além do nosso website, que tem atualização em tempo real, nós temos agora o Orla Play, que é um canal do Jornal da Orla na internet. Que legal. Então nós temos lá um programa diário de debates, que chama Debate na Redação, onde o pau literalmente quebra ali, porque é um programa de debates. Então eu costumo trazer convidados que tenham versões diferentes de mundo, para que eles debatam e a audiência que tire a sua própria conclusão.
Temos também outros programas. Tem um programa Roteiro Cultural, que eu levo muitos artistas, né? Músicos, atores, diretores de teatro, artistas plásticos, para dar voz e vez também à classe artística, que é um segmento muito importante da nossa sociedade. E temos também o programa Em Dia com a Saúde, que eu levo sempre profissional da área médica, da área de saúde, cada um na sua especialidade, para fornecer informações de qualidade, que é um programa muito importante, ainda mais em tempos de fake news e do Dr. Google, né? Que todo mundo tem uma receita mágica para tudo, para curar os milagres, né? A rede cura social milagrosa. A rede tem... Então, acho que é importante o jornal utilizar a sua credibilidade, que adquiriu ao longo de 50 anos, e consultar profissionais especializados, credenciados, para oferecer uma informação de qualidade ao público. E sabe o que eu também acho interessante, né, no Jornal da Orla? Como que funciona, né? Então, o editor-chefe agora, né? Os jornais, né, você falou, acabou. Como que vocês... Calma, está acabando. Está acabando, mas vamos dizer a distribuição está num processo hoje. De transformação, né? Sim, que, por exemplo, porque agora o Jornal da Hora ele chegou a ter 60 mil exemplares distribuídos gratuitamente. Isso não muito tempo atrás. Então, essas mudanças aconteceram muito rapidamente e o jornal está se adequando a isso, né? Hoje temos uma tiragem de 10 mil exemplares, quer dizer, muito menor do que era anteriormente, e o jornal ele tenta se ressignificar nesse contexto, que eu acho que a grande aposta, o nosso grande ativo, o que é? É a credibilidade, é a tradição. Como você falou muito bem, né? Hoje, em termos de redes sociais, em termos de geração zap, né? Sim. Então, a informação de qualidade conta muito. Então, para você receber uma informação de qualidade, você tem que apostar o quê? Na credibilidade do veículo de comunicação. Né? Que é o que o Jornal da Orla tem, né? A credibilidade há mais de... São 50 anos? 50 anos esse 50 anos aqui na Baixada. Nós vamos fazer um break. E aí o nosso querido Marcos Santana vai continuar falando aí do trabalho dele no jornalismo, né? Ele é um jornalista que é CLT, né? Que hoje está bem complicado, até porque nós vemos aí todas as emissoras mudando também, né? A pejotização, né? Passando tudo para PJ, mas ele vai falar isso aí depois do break. Até daqui a pouquinho. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Voz do Trabalhador, voltando aqui, contando a história do Marcos Santana, um jornalista. E ele falou de todas as experiências, né? O forte dele é da redação. Jornal impresso, né, Marcos? Que está em extinção, mas eles estão aí se adaptando às novas tecnologias, podcast, toda essa parte digital que está entrando. E ele ia contar, ele também teve uma experiência como professor. Sim. Conta aí, salários maravilhosos, como é que era? Não, que na verdade, é mais sacerdócio, né, Marcos? Que na verdade, assim, eu acho que quando você é convidado para você dar aula numa faculdade, pelo menos eu avalio como se fosse uma contribuição que você vai dar. Eu não vi a vantagem financeira. Logicamente, a gente tem as nossas contas para pagar, mas na minha decisão, isso aí não foi o aspecto fundamental para eu decidir dar aula. Eu dei aula durante 7 anos, eu dei aula em 2 universidades aqui da nossa região, a Unimonte e a UNAERP, e eu achei que eu fiquei muito satisfeito, porque ao mesmo tempo que você oferece a sua experiência, o conhecimento, você também recebe aquele frescor da juventude, aquela expectativa, aquela ânsia de fazer as coisas acontecerem, né? E eu dei aula em várias disciplinas, desde a introdução ao jornalismo até o jornal laboratório, que é onde os alunos realmente eles colocam em prática todos aqueles conceitos que eles recebem nas aulas. E uma coisa interessante que eu testemunhei é essa também a mudança no processo de ensino-aprendizagem. Porque anteriormente, como é que eram as aulas? Era o professor, aquele todo-poderoso conhecedor de todas as informações que passava, né, de cima para baixo as informações, e o aluno passivamente recebia. Hoje não. O professor universitário, ele é um facilitador para que o aluno ele adquira o conhecimento, que ele vá atrás do conhecimento. Então, esse processo é um processo de troca entre o aluno e o professor. E Quanto tempo você ficou dando aula? Durante 7 anos. 7 anos. Durante 7 anos.
Então o professor, ele vai indicando os caminhos, mas o caminho quem trilha é o estudante, é o aluno. Sim. E muitas vezes a experiência do aluno é muito enriquecedora até para o professor, que ele dá um feedback diferente, ele oferece uma nova visão de mundo, inclusive para o professor. Sim, e você falou também da questão no Jornal da Orla agora, todos esses anos que você está agora, editor-chefe, enfim, vocês estão aí, diminuição dos exemplares, com o podcast, e aí você também começou na TV, né? Sim. Agora TV, jornal, como que é, a TV assim? Thelma, confesso que o primeiro convite para participar de um programa de televisão eu recusei, porque eu falei, não tem nada a ver, a minha praia é jornal impresso, e eu recusei. Aí depois, em 2004, o Edgar Boturão, que ele já era o comandante do programa Ponto de Vista, mas naquela ocasião na VTV, ele começou a entrevistar candidatos a prefeito aqui da nossa região, né? Santos, São Vicente, Guarujá. Legal. E aí ele me convidou para auxiliar nessas sabatinas, nesses questionamentos. Sim. Então foi minha primeira experiência, isso foi em 2004, né? E a partir daí eu comecei a participar dessas entrevistas e depois comecei a participar como comentarista do programa Ponto de Vista. Aí depois começaram a surgir convites para outros programas de televisão aqui regional, inclusive aqui na Band, em outras emissoras. Comentarista político, programas de rádio, né? Porque, na verdade, eu me sinto muito honrado de aceitar esses convites, porque dá mais credibilidade à minha carreira, né? Sim, a partir do momento que as emissoras de rádio e televisão me convidam para participar, é um reconhecimento, né, da credibilidade que eu tenho também, né? E as próprias fontes de informação se sentem até mais seguros de participar a partir do momento que tem um jornalista ali que conhece, um jornalista que tem a credibilidade, né? E para você ver que essa briga, né, esses desentendimentos, digamos, né, principalmente dos políticos, né, esse momento que a gente vive bem conturbado na política, gera muitos comentaristas, né, e muitas pessoas não são jornalistas, não é advogado, o cidadão é só que der a opinião dele, que muitas vezes dificulta um pouco, acho que até o trabalho, né, da própria imprensa. Existe uma confusão que se faz aí com relação à liberdade de expressão. Sim. Né? Muita gente acha que a liberdade ela é plena, mas não existe liberdade plena, muito menos a liberdade de expressão. Qual que é o limite? É a lei. Você não pode divulgar mentira, você não pode disseminar o ódio, intolerância de gênero, de sexo, de raça e assim por diante. Esse é o limite. Então, muitas vezes, as pessoas acham que pode fazer o que bem entender quando está diante de um microfone, diante de uma câmera, quando não é bem assim, né? Daí a importância do jornalismo, né? Eu não vou falar jornalismo profissional porque é uma redundância. O jornalismo, ele precisa que ele seja profissional, né? Então, muitas vezes, a pessoa imagina que por ter uma grande audiência, ela está credenciada a falar qualquer tipo de bobagem, quando não é bem assim, né? Sim. Então, o nosso papel como comunicadores, como jornalistas, é também fazer esse trabalho de conscientização para as pessoas procurarem fontes de informação com credibilidade. Sim, e também os que vierem com fake news, né, enfim, eles têm que responder criminalmente até pelo que ele está falando. Agora, uma coisa também, o teu, né, no jornalismo, hoje tem muito, né, a censura, né, nós tivemos aí vários veículos, né, que sofrem censura. Você já teve algum problema assim no jornal? Olha, censuraram, muitas vezes não porque você colocou algo que foi equivocado, mas porque determinado veículo falou, não, isso não pode, você já teve algum problema assim? O que eu posso te dizer, que eu acho que isso é uma coisa, faz parte do jogo, são pressões, né? Uhum. Então a pressão do poder político e também do poder econômico, né? Porque muitas vezes, quando você vai publicar uma informação, você vai publicar uma reportagem, você acaba contrariando interesses políticos, econômicos, até mesmo religiosos, né? Então, mas aí como é que o jornalista tem que se resguardar? Confiando na informação, checando a informação. Se aquela informação ele percebe
ele tem certeza de que ela é exata, então não tem por que você temer, né? Então, mas esse tipo de, não chega a ser uma censura, mas esse tipo de pressão realmente existe, né? Eu, graças a Deus, eu sofri apenas um processo na minha vida de jornalista e ganhei, que era um delegado de polícia. Eu fiz uma reportagem que a investigação demorava demais, né? Para concluir? Para ser desencadeada, né? E aí eu fiz uma reportagem sobre isso daí. E aí ele me processou, né, porque eu estava achando que eu atingi a honra dele, mas eu mostrei que realmente aquela investigação, aquele inquérito os fatos, estava demorando demais. E aí foi a única vez que eu fui processado e acabei ganhando. Então você está bem, só um processo. Porque hoje, com essa questão também da pessoa se sentir ofendida, às vezes você está falando algo que, principalmente dependendo das carreiras, né? Políticos, judiciários no geral, enfim. Você fala algo que realmente é demorado, que o político não agiu corretamente, enfim. Que agora, hoje a gente tem essa demolição, né? Você tocou num ponto importante quando se pergunta sobre censura, tem também o outro lado que é a audiência. Que a audiência muitas vezes tenta fazer uma espécie de vandalismo com a sua reputação, né? Ataques à sua honra, ataques muito virulentos, muitas vezes de ameaça. Quer te desqualificar. Tá muito isso, né? Desconstruir a imagem. Nesses últimos anos recentes, né? nesse período recente da história política do Brasil, a classe política, a classe jornalística de modo especial, sofreu muitos ataques. E infelizmente eu não fiquei alheio a isso também, né? Eu também sofri muitos ataques de pessoas que, contrariando ao espírito crítico do jornalismo, né, faziam ataques pessoais, de ameaças. Principalmente como comentarista político, né? Nesse que o Brasil está dividido aí nesses extremos e as pessoas muitas vezes não aceitam, né? E querem te condenar, praticando linchamento virtual, né? Muitas vezes isso é desagradável para quem testemunha, né? Mas ainda assim, eu acho que o que deve prevalecer é a credibilidade do jornalismo e ele não pode prescindir de exercer a sua profissão. Sim. E aliás, uma função que é de apurar as notícias, porque você não é jornalista lá na rua para saber o que está acontecendo. Muitas vezes é coisa simples, né? Que a gente fala, olha, aconteceu um acidente ali na Azevedo Sodré, o motorista caiu dentro do buraco, e aí vai se desventar toda aquela história, e aí alguém vai se sentir ofendido e ainda vai querer discutir com o jornalista. Hoje o jornalista está sofrendo muitos ataques também, né? Não, né? Às vezes por motivos... Porque muitas vezes a pessoa ela fica contrariada com um fato que a desagrada, né? Porque ela imagina ou gostaria que fosse outra coisa. Então ela fica contrariada com os fatos e acaba descontando do pobre do jornalista. Né? Mas a carreira de jornalista não é só a diversidade, não. Eu pessoalmente, eu tive grandes momentos, assim, eu pude conhecer, isso é uma coisa que a profissão me proporciona, de conhecer personalidades muito importantes, né? Então, a Dilma Rousseff, eu vi você andando com ela. Isso, pela Baixada, aquela foto, pela Baixada. Ali ela era chefe da Casa Civil e era candidata na primeira eleição para presidente, né? E aí eu fiz algumas perguntas que incomodavam ela ali, e ela me respondeu também de um modo bem assertivo, assim, já demonstrando que ela tinha uma personalidade muito forte também, né? Mas também tive bons momentos. Por exemplo, eu entrevistei o Pelé, né? Ai, que legal. Em algumas ocasiões, né? E o Pelé foi uma coisa curiosa, que durante muitos anos eu nunca conseguia estar presente num evento que o Pelé estava em Santos, né? Porque o Pelé tinha uma agenda internacional e poucas vezes ele vinha a Santos. E quando ele vinha, eu não conseguia ir naquela entrevista, né? E aí, depois da primeira vez, durante várias vezes, eu entrevistei o Pelé, né? Entrevistou o rei, olha só que matéria. Foi uma satisfação muito grande, a ponto de quando ele me via numa cobertura, ele me chamava pelo nome, né? Ele me chamava de Marcos, né? Marcos conhece, mas tudo bem, né? O rei Pelé, ele tem crédito, né? Mas foi assim uma experiência muito grande. Entrevistei diversas outras personalidades, artistas, chefes de cozinha,
vários outros assim, né? Que se eu ficar também relacionando aqui, eu vou ficar até amanhã também. Mas isso é uma coisa muito gratificante, né? Ver pessoas que ajudam a escrever a história, né? E você ali, além de ser testemunha ocular, você também tem a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Não, isso é muito bom. Queridos, estamos chegando ao final. Já. Marcos Santana, foi um prazer, viu, querido? Espero te encontrar mais vezes, que você também venha aqui contar mais histórias. Esse profissional aí brilhante, de credibilidade, não precisa nem falar, só o que ele já falou aí do tempo, engraçado que ele trabalha 10, 20, 30 anos, nem vamos perguntar a idade dele, mas só de hora o nosso jornal querido, te parabenizar pelo trabalho de excelência aí que ele tem feito, não só no jornal, mas na TV também, né? Dando credibilidade aí, ainda mais para o jornalismo. Marcos, muito obrigada. Eu que agradeço e desejo sucesso e longa vida à Voz do Trabalhador aqui na Tati TV. E você que ficou assistindo, muito obrigada e que a Voz do Trabalhador tenha longa vida e semana que vem estaremos com vocês.